Olá, muito boa tarde para você. Que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigado por sua audiência. Este é o Dia a Dia com Deus que está começando. Um programa diferente que quer trazer aí conteúdo, informações úteis para o seu dia a dia, sempre sobre a luz da Palavra de Deus. E nessa semana nós estamos conversando a respeito da infância. O assunto de hoje é o abandono infantil. Apesar desse assunto muitas vezes estar aí na mídia, nas televisões, nos jornais, a história do abandono de crianças no nosso país já é bastante antiga. O registro de abandono de crianças no Brasil não é novo. Há pelo menos 250 anos, essa realidade é conhecida, uma história que inclui lances de grande crueldade. Não há dados muito claros sobre o abandono até meados do século XIX. Essa escassez de nomes e números é explicada pelo alto índice de analfabetismo no país naqueles tempos. Mas sabe-se que a mortalidade infantil era altíssima. As famílias que perdiam suas crianças consolavam-se com a crença da época de que as crianças mortas tornavam-se anjinhos. As razões para o abandono nos séculos XVIII e XIX eram muitas. Havia que deixasse os filhos pela incapacidade de amamentar e quem o fizesse por a criança ser fruto de uma relação extraconjugal. Os bebês eram normalmente deixados na porta de igrejas e conventos para que fossem facilmente encontrados e levados a alguém que os pudesse cuidar. Por isso eram chamados de expostos. Mais tarde, implantou-se no país a chamada Roda dos Expostos, um mecanismo instalado nas santas casas onde alguém colocava o neném no nicho existente numa roda, girava o eixo e ia embora. A roda preservava o anonimato dos pais e dava uma chance à criança, que ficava e seria cuidada pelos religiosos até que pudesse trabalhar ou casar-se. A primeira roda foi colocada em Salvador, em 1726. Em fins do século XVIII, elas estavam nas capitais de todas as províncias. Mas mesmo assim, a dificuldade era grande. Metade das crianças morria antes de completar 10 anos. Ao longo do século XIX, a situação começava a melhorar. Em parte porque a criação de um governo brasileiro faz com que se procure melhorar as condições de vida no país. Ao mesmo tempo, a medicina avança em seu objetivo de preservar a vida e qualidade de vida, em especial daqueles que podem pagar. Mas a situação geral se mantém. Uma prova é a sobrevivência das rodas dos expostos. Algumas continuaram a ser usadas até 1940. Já no início do século XX, começa a surgir no Brasil uma preocupação com a presença de crianças afastadas do convívio da família. A urbanização e o surgimento de uma sociedade cada vez mais urbana tornou o tema uma preocupação nacional. Mas este ainda é o país do massacre da Candelária, e onde criança e adolescente na rua são vistos também como ameaça. Até quando? E você? Como você tem se comportado diante dessa situação? Ao ver crianças abandonadas, crianças nas ruas, como será que nós devemos nos portar? Vamos acompanhar a mensagem de Deus? Veja agora com o pastor Pascoal Piragini Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Da roda dos expostos para a exposição de uma vida. Se mexe com o nosso coração, imaginar, né, essa roda onde os bebês eram colocados e virados e colocados para serem institucionalizados em entidades religiosas, quanto mais a gente andar nas ruas e ver a exposição dessas crianças que estão às vezes delinquindo, às vezes cheirando cola, às vezes vivendo um drama que a gente nem conhece. Eu me lembro que alguns anos atrás fui participar de um evento da prefeitura onde sentei-me ao lado de um ex-prefeito. E um ex-prefeito da nossa cidade, começamos a conversar e falamos sobre a realidade desses meninos, dessas meninas que estão pelas ruas da cidade. E então ouvi uma das coisas que mais doeram o meu coração quando ele disse assim:
Esses meninos e meninas são irrecuperáveis. Não vale a pena investir nada neles. E aí aquilo doeu o meu coração, especialmente porque os dados daquela época diziam que na cidade de Curitiba existiam em torno de 800 crianças que de fato estavam vivendo na rua. Hoje esse número é maior, cerca de 1.400 crianças. E quando eu olhei esse número eu fiquei pensando, não é um número impossível de ser resolvido. Se eu ficar esperando políticos, prefeitos, pessoas trabalharem sozinhas com essa questão, eu quero dizer que vai aumentar e aumentar cada vez mais esse número. Sabe por quê? Porque muitas dessas crianças têm pais, têm mães, mas a condição de vida dentro dessa casa é impossível. A razão por que elas preferem morar na rua é porque existe abuso sexual por parte de um padrasto ou mesmo de um pai ou de uma mãe. É porque existem surras que são dadas em virtude do alcoolismo, palavras duras que fazem com que a dureza das ruas se torne mais agradável do que a rudeza do coração daqueles que amam. Por isso, moram nas ruas. E aí então pensamos, sabe, é possível fazer alguma coisa. Eu não posso resolver o problema dos 1.400 ou dos 800 naquela época, mas eu posso começar com alguns. E foi por isso que a nossa igreja começou a trabalhar com essas crianças e trabalha até hoje. E estamos aumentando o número que vamos trabalhar ainda, porque entendemos que se cada pessoa da sociedade começar a fazer aquilo que Jesus ensinou, nós podemos fazer essa sociedade um pouquinho melhor. Olha só o que Jesus ensinou a respeito disso. Em Mateus 25, verso 41, está escrito assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus ensinou que olhar para aqueles para quem ninguém olha é papel de cada pessoa que teme a Ele e que o adora. Algum tempo atrás, algumas dessas crianças vieram ao nosso culto. Elas foram contactadas na rua pelos jovens da nossa igreja e foram convidadas a participar do culto. Elas chegaram mal cheirosas, sujas, e elas se sentiram meio inibidas, subiram a galeria do templo e ficaram no último lugar. E quando chegaram ali, ficaram sozinhas, alguém da orientação, da introdução da igreja foi lá na frente falar com os pastores e disse, olha, tem um grupo mais ou menos de 10 adolescentes que subiram ali na galeria e estão sozinhos. E aí então um dos pastores, que é o meu filho, disse assim, eu os conheço, nós os encontramos na rua e eu os convidei para estar aqui. E foi interessante que naquele momento ele desejou levantar-se e foi em direção daquelas crianças. Subiu a galeria e foi lá e deu um abraço e cumprimentou-os e disse que era uma alegria que eles estivessem no culto. Interessante que quando ele abraçou um dos meninos, aquele menino começou a chorar. E chorava convulsivamente. E aí então meu filho perguntou, por que você está chorando? Ele disse assim, quando eu entrei aqui na igreja, eu fiquei pensando, será que Deus se importa comigo e Ele me vê? E aí então eu sentei aqui, estava ouvindo as coisas acontecerem e eu pensei, Deus, se o Senhor se importa comigo, manda alguém vir aqui me dar um abraço.
E naquela hora que você chegou aqui, saiu lá do púlpito e veio aqui para me dar um abraço, eu entendi que Deus se importa comigo. Que coisa tremenda saber que alguém espera um abraço, só um abraço. Eu não quero dizer que é fácil lidar com o abandono, mas eu quero dizer que nós podemos fazer alguma coisa, que nós podemos ser as mãos de Jesus nessa terra, que nós podemos trabalhar os problemas da família, quem sabe mexendo com as questões da alma e do coração. Por que estas coisas têm que acontecer ou acontecem dentro das nossas casas e dentro da nossa família? Será que não falta um pouquinho da graça de Deus e do poder do Evangelho transformador nas nossas vidas? Eu queria dizer para você, quando a gente olha para Jesus, Jesus trabalha dentro da gente, na nossa casa e no nosso contexto, mas Ele nos faz ser agentes dele nessa terra, para que os seus pequeninos, de rua ou não, possam ser alcançados pela sua graça. Você e eu somos as mãos de Jesus aqui nessa terra. E este foi mais um Dia a Dia com Deus, um programa produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. Se você deseja entrar em contato, liga para a gente no 2106-4347 ou acesse o site www.pibcuritiba.org.br. Amanhã continuamos a falar sobre infância. Não perca, aqui na Band, às 1h30 da tarde. Até lá, Deus o abençoe.